Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, vou estar explicando aqui para vocês um pouquinho sobre simetria. É um conteúdo da matemática que envolve um pouco de arte também, tá? Então, nossa matemática, ela está espalhada em todos os lugares em que nós olhamos o nosso mundo. Então, a gente tem muitas figuras geométricas espalhadas no nosso dia a dia. E essas figuras podem acarretar a ser simétricas ou não. Então, vamos aprender um pouquinho sobre elas? Vem comigo aqui e anota essas dicas, tá bom? Primeiro, para ser considerada uma figura simétrica, para ser encaixada como simetria, nós temos que ter o quê? Figuras que podem ser divididas em partes, sendo ambas as partes, quando sobrepostas, precisam coincidir, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui, ó. Essa figura, ela foi dividida ao meio e quando eu sobreponho elas assim, ó, elas coincidem igualzinho, o olho fica certinho no olho, a boquinha fecha na boquinha, ó, tudo bonitinho, no mesmo jeito, tá vendo? Então, eu posso considerar que esse emoji fofinho aqui, ó, é uma figura simétrica. Ela possui um eixo de simetria, que é essa linha aqui, que quando eu sobreponho essa figura, ela se torna uma figura, coincide certinho os seus lados e se torna uma figura simétrica, tá? Vou colocar ela aqui pra gente lembrar dela sempre, quando falar de simetria, tá bom? Ok? Outra figura que eu peguei de exemplo foi uma estrela, tá? Ó, essa estrela, nós temos aqui, eu tracei um eixo, né, de simetria. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, de dobra, todas as pontinhas ficaram perfeitamente coincidindo. Por isso, eu posso considerar essa estrela como uma figura simétrica, tá bom? De acordo com esse eixo que eu tracei, certo? Também vou colocar aqui para vocês lembrarem dela depois. Também podemos considerar a borboleta, o coração, algumas outras figuras que também são figuras simétricas. Aí, eu falei para vocês que existe essa linha que corta, né, a figura para eu verificar se ela é simétrica ou não. Essa linha nós chamamos eixo de simetria, tá? É ela que corta essas figuras. A figura, ela pode ter um eixo de simetria, então já é considerada uma figura simétrica. A partir de um eixo de simetria já é considerada uma figura simétrica. Mas a figura também pode ter vários eixos de simetria, ou também pode não ter nenhum. Peguei alguns exemplos aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo esse triângulo? Ele tem somente um eixo aqui, ó, de simetria, porque essa é a única linha que eu traçando, vou conseguir dobrar, sobrepor e ficar igualzinho. Já vejo o quadrado? Que bacana? Olha quantos nós temos, ó. Um eixo, 2, 3, 4 eixos. Olha que legal. E o retângulo? Nós temos um eixo, 2 eixos, certo? Então, essas figuras podem ser consideradas simétricas. Elas possuem eixos, umas mais, umas menos, mas elas possuem um eixo de simetria. Há figuras que não possuem. Aí nós chamamos essas figuras de figuras assimétricas, tá? Tá aqui o nominho. E aí eu peguei um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho esse exemplo de uma figura que possui 2 eixos, certo? Aqui de um eixo. E aqui eu tenho uma figura que eu não consigo traçar nenhum eixo para deixá-la de uma forma simétrica. Então, essa figura aqui, ó, nós chamamos de figura assimétrica, tá? Ela não tem uma posição em que eu trace que quando eu dobrar fica igualzinho. Então, existem as figuras simétricas e as assimétricas. Bom, como estamos estudando as simétricas, a gente vai trabalhar agora quais os tipos de simetria que temos. De acordo com o movimento dessa figura, eles recebem alguns nomes. Vamos conhecer? Vem comigo. Bom, vamos lá. Conhecer um pouquinho agora do movimento da figura quando chamada de reflexão, simetria de reflexão. Quando eu tenho uma figura que já é considerada simétrica, tá? Ela pode fazer alguns movimentos e receber o nome de acordo com o movimento que foi feito. Então, quando se fala de simetria de reflexão, o nome já lembra o quê? Reflexo.
tá? E aí algumas pessoas também chamam de simetria de espelho, simetria axial. Por quê? Como que funciona? Ela funciona exatamente como a função do espelho, de refletir a imagem do outro lado do mesmo jeitinho. Então veja aqui comigo, eu tenho aqui uma linha dividindo que faria o papel do espelho, tá? Essa figura aqui, ela fez esse movimento, tá? Quando ela fez esse movimento, percebe? Ela vai ter a mesma distância considerando o eixo, tá? Todas as mesmas medidas para poder ser considerada como uma reflexão. E aí ela estava nessa posição, ó, vou mostrar para vocês. Então ela estava nessa posição aqui. E ela fez esse movimento, ó, ela refletiu a imagem do outro lado, tá? Do eixo aqui, ó. Então, quando ela faz esse movimento do espelho, esse movimento de refletir do outro lado, nós chamamos de simetria de reflexão axial ou de espelho, tá bom? Fácil de lembrar, porque quando fala reflexão, você já fala, opa, refletindo a imagem no espelho. Então, é fácil de aceitar. Agora, vamos conhecer o outro tipo? Anota aí essas dicas e vamos lá fazer simetria de rotação. O que é simetria de rotação? Quando a transformação da figura, ela rotaciona, ela gira através de um ponto fixo. Ela pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Olha, eu fiz essa figura aqui e posicionei um ponto fixo nessa posição, tá? Então, essa figura, na situação em que ela se encontrou, que ela veio para cá, então eu coloco aqui no ponto fixo, percebe que eu girei no sentido horário, ó, vim para cá, ó, sentido horário. Então, quando eu fiz esse movimento aqui, ó, tá? A minha figura fez esse movimento, ó, ela rotacionou. Quando ela rotacionou através desse ponto aqui, então nós chamamos que esse movimento que ela fez foi de simetria de rotação, tá? Poderia fazer com sentido anti-horário, tá? Vem pra cá, ó. E também nós podemos posicionar e verificar se ela rotacionou 90 graus, se ela rotacionou 180 graus, que é meia volta, tá? Ou se ela deu a volta toda. Então, aí ela voltaria para o mesmo lugar. Por isso, a gente normalmente identifica a rotação vendo o sentido, se é anti-horário ou horário, né? E também os ângulos, se rotacionou 90 graus, se rotacionou 180 graus, se deu meia volta, volta e meia, e aí vai. Então, quando você verifica que ela fez esse movimento, é porque é uma simetria rotacional. Ok? Grave isso daí. Voltamos agora para a última simetria, que é a simetria de translação. É a mais fácil, tá? Fique bem tranquilo que vocês vão aprender facinho, porque a de translação, ela só reflete, ela faz esse movimento para um outro ponto, tá? Mas sem rotacionar, ela só se desloca. Então, igual eu fiz um exemplo aqui, ó, ela estava nesse ponto, tá? Ela se deslocou para cá, poderia se deslocar para cá, poderia para cá, mas ela vai do mesmo jeitinho, ela não vai igual a refletida, assim, que ela vira, né, que ela reflete. Não, ela do jeitinho que ela estava, ela sai como se fosse um carimbo, ela se sai carimbando, tá? Do mesmo jeitinho que ela era, na mesma posição, ela vai saindo, só mudando o ponto, ela não muda seu movimento, tá? Ela só vai para outro, desloca para outro lugar. Então é bem fácil de identificar, porque ela vai estar do mesmo jeitinho. Se ela estava assim, ela vai continuar desse lado. Se ela estava desse lado, ela continua desse lado. Não vai ficar refletindo e nem rotacionando como as outras que eu expliquei aqui para vocês, tá? Bom, como esse conteúdo eu achei bem facinho, eu coloquei para vocês umas questões aí no final do vídeo. Coloca um pause, leia, tenta pensar e responda. Depois vê a resposta, vê se você acertou, me manda nos comentários falando se você acertou, se foi fácil, se foi difícil, tá bom? Um beijão, espero que tenham gostado de simetria, tá? E até a próxima videoaula.